É, tudo bem, pessoal? Aqui é mais um vídeo da série da 3D Dado que a gente está falando sobre manufatura aditiva e principalmente para a área de impressão 3D para a indústria. Vamos mais um bate-papo e hoje vamos falar sobre tecnologias de fabricação na manufatura aditiva. Perfeito. A gente Que, vai passar rapidamente pela norma e depois mostrar alguns processos, principalmente com base no princípio físico e material usado. Meu nome é Elaine e é o Henrique que vai falar toda a parte técnica aí. Deixar a bola com você, Henrique. Perfeito. Primeiramente, como o Henrique falou, a gente vai falar sobre as questão das normas na questão da manufatura aditiva. Sim. Quando a gente pega a questão das normas, a gente tem duas principais, a STMF 42, que é essa que vocês estão vendo aqui na imagem, e tem também a ISO de 2015, que ela explica, elas são um pouquinho diferentes, mas elas contemplam todos os processos de manufatura aditiva. Só é importante comentar também, né, Elaine, que a gente até estava falando antes de começar a gravar o vídeo, que a manufatura aditiva é muito recente e muitas empresas elas estão diversificando a maneira como o processo interfere, presença de calor, material em pó, material em filamento. Então, assim, as normas elas já estão um pouquinho defasadas, desatualizadas, mas elas contemplam o que a gente tem basicamente hoje das tecnologias que são comercializadas aí no mundo. Perfeito, Henrique. Então vamos começar pelo básico que todo mundo já conhece na área de manufatura aditiva, É. que é Que é a. mais até de quase 50%, mais de 50% do mercado, né? Exato. Que é a manufatura FDM ou FFF. E lembrando que FDM é um termo utilizado pela Stratasys, que é patenteado, e FFF, né, é utilizado para. Pelas comunidades open source, né? É um termo livre. As duas se referem à mesma tecnologia que todo mundo conhece, que é justamente a parte de filamento. Antes de falar propriamente do filamento, é importante saber que todos esses processos, eles são chamados de extrusão. Então, você pode ter um material em forma de pó aquecido num bico e sendo depositado, pode ser em forma de barra, pode ser em forma de filamento, mas o que a gente conhece, a gente vai ilustrar aqui no slide, é o de filamento. Basicamente, você tem um perfil de fio, no caso, a gente usa muito material plástico, né? Ele é aquecido nesse bico extrusor e esse bico ele vai fazendo a trajetória e vai depositando. Eu gosto de fazer uma analogia com uma pistola de cola quente acoplada numa máquina CNC, que é justamente você tem ali o bastão da cola quente e ele vai sendo depositado nas coordenadas. A gente pode ver aqui na imagem um detalhe que você tem a estrutura na parte mais clara da peça, enquanto você também pode imprimir a estrutura de suporte, ou material de sacrifício, que ele vai dar base para aquela peça ser impressa. Perfeito. A maioria das impressoras utilizadas, né? E são a tecnologia de manufatura aditiva mais barata que tem. A maioria das vezes é a porta de entrada para o mundo da manufatura aditiva. Sim, ela se tornou muito barata até porque tem muitos projetos abertos, open source, comunidade RapRap, né? Projetos que deram mesmo a todas as informações para você poder construir uma máquina em casa e de uma máquina você poder construir outra máquina. Então ela se replica, né? Perfeito, Henrique. O próximo. A Aqui a gente gente tem os está. materiais mais usuais, né? E você pode ver que tem alguns materiais já que esses são alguns materiais já de engenharia, alguns materiais até especiais que são utilizados já na manufatura aditiva, né? Pelo processo de FDM, que a gente tem também o ABS, o PCABS, o nalho aqui que eles colocaram, mas é a poliamida, né? E Exatamente. e, e os novos materiais. E tem até filamentos que, como vocês podem ver, filamentos com metal e o polímero, né? Que às vezes chega até 80% do material metálico e 20% do material polimérico. Como vocês Sim, podem ver aqui na figura, vocês estão vendo uma peça feita pela tecnologia FDM,
mais de metal. Normalmente ele tem que ter um pouquinho de polímero, né, junto do metal, justamente para ele fluir pela máquina, né? Mas é uma grande vantagem quando a gente fala de resistência de peça, né? Sim, sim. Então, vamos passar para a próxima. Vamos lá. A próxima é Material Jet. Esse caso dessa impressão, ela acontece da seguinte maneira: você tem ali um cabeçote que ele vai gotejando, então o material é em forma líquida, ele cai essas gotículas alinhadas e logo na sequência vem um laser, uma luz UV, que vai fotopolimerizar, ele vai solidificar aquela gotícula, que nem vocês estão observando aí na imagem. Então você tem a configuração de camadas líquidas que vão se solidificando. Similar ao FDM, você também precisa de material de sacrifício, material de suporte, aqui nessa peça, que depois ele é destacável, ou você joga numa imersão e ele acaba derretendo, ele acaba dissolvendo, e tudo parte de uma mesa. Então você tem a mesa e as gotículas vão se empilhando, tá? Perfeito, Henrique. Aí a Elaine fez até uma tabela com os principais materiais, né, que eles são utilizados, e em destaque aqui para cera, porque muitos moldes de fundição podem ser feitos a partir da cera perdida. Então você pode fazer uma peça bem detalhada para a área de joalheria, tudo mais, e aí você funde aquele molde em cera verde ou em outra areia, né? Uhum. E você faz a peça. E tem uma gama também de materiais nesse tipo de tecnologia que a gente pode até ver. E já também alguns materiais biológicos aqui também, que é polímeros biológicos, vamos dizer. E também alguns materiais também usados na área odontológica. Próximo. Opa! Esse é o Esse é o binder jet. Ele também é um jet, né, que nem a gente viu no anterior, só que a diferença dele é que você tem o pó aqui do lado esquerdo, que ele está no tanque esquerdo da imagem, e esse rolo, ele passa esse pó, e aí sim vem um cabeçote gotejando, e essa reação entre o pó e a gotícula, ela solidifica. Como você tem do lado esquerdo um tanque de pó que é passado para o lado direito, e ele só solidifica, as gotículas só solidificam o perfil da peça, tudo em volta daquela peça vai ficar pó. Então depois você tira esse bloco, limpa e você tem a peça. Então você não tem aqui material de sacrifício, material de suporte, porque o próprio pó, ele permite suportar as camadas que não tem nada embaixo. Perfeito. Agora o próximo. A gente tem aqui a tabela, né? A gente vai fazendo nessa sequência de tabela de materiais usados. A gente tem principalmente o PMMA, mas não só restrito a polímeros, também para metais e cerâmicos nesse caso. Perfeito, né? Aqui as pessoas também podem ver um exemplo, né? E também é bom lembrar que também tem depois um processamento, né? Você faz a questão do primeiro processo e depois você tem que fazer uma limpeza, alguma coisa assim no pós-processamento. Exatamente. Essa daqui é a delaminação de folhas, né? Exato. E essa daqui começou tudo, né, Henrique? Essa daqui é lá nos primórdios, né, onde o pessoal imaginou mesmo, acho que eles devem ter pego aquela resma de papel, sulfite, e falou, e se eu conseguisse esculpir uma peça a partir disso, né? Ela é considerada aditiva porque as camadas vão sendo acrescentadas, mas tudo parte de um tanque, ali, de um depósito de folhas, do lado esquerdo da imagem. Essa folha é cortada no perfil e ela é transportada para o lado direito. Então você vai montando, que nem como se fosse um Lego, né, uns blocos, só que em forma de folhas. E esse rolo que vocês estão observando no meio da imagem é onde você tem um adesivo, a cola que vai unir uma folha na outra.
Ele não é muito utilizado hoje, principalmente por causa do desperdício, porque você imagina que você tem que ter uma folha totalmente em branca para fazer só o perfil que você vai usar. Você não, muitas vezes não usa todo o perfil, toda a área de impressão, né? Ele começou a ser usado lá na década de 90, principalmente na área de arquitetura, onde o pessoal queria imprimir o modelo todo completo, e aí você tinha que ter basicamente um bloco para poder ter a sua maquete final. E você pode ver também que é interessante falar que ele trabalha com outros materiais também, né? Também tem metal, mas tem que ter um processo também depois de usinagem, tem que ver a questão da adesão. Então, hoje foi até um pouquinho, mas assim, não é tão utilizado. E eu só vi uma máquina dessa no Brasil, mas com papel. E foi até numa feira. Bom, Eu vi também numa feira ela em papel. era de papel. Essa daqui é fotopolimeração, né? É a fotopolimerização. Essa daqui o pessoal já deve ter visto muitos vídeos de peças que saem de uma poça de resina, né? Ao contrário. Basicamente é esse processo. Você tem uma poça, que é todo esse quadrado que vocês estão observando na imagem, esse quadrado em cinza, e o laser ele vai percorrer só o perfil da peça, que é onde vocês estão vendo aqui o laser sendo refletido por um espelho e fazendo o caminho. Então, nesse caso, o material ele já está na mesa de impressão, diferente dos outros que a mesa de impressão era livre e ela ia sendo construída. Por conta disso, você precisa ter suporte nessa peça, porque se você fizer uma camada que não tem nada embaixo para suportar numa banheira de resina, essa peça ela vai se deslocar, ela vai começar a se movimentar pela mesa e você vai perder sua referência, né? Essa imagem ilustrativa dos primeiros processos, que era um laser, um espelho ali conjugado e fazendo um raster, uma linha só de solidificação. Hoje a gente já tem um conjunto de lasers, ou até mesmo como se fosse uma aqueles antigos retroprojetores, que já jogam todo o perfil da peça e o espelho rebate e faz toda a camada de uma vez só. Então isso torna o processo muito mais rápido. E é bom lembrar que tem vários, assim, a tecnologia na área da manufatura utilizando resina, né, com tecnologia SLA, também a gente pode falar, eles têm uma gama enorme de resinas, materiais que pode ser utilizado. Exatamente. Lembrando disso. Essa daqui é uma das mais novos sistemas, né, que até a própria HP está usando, é a Power Bed Fusion. Isso, o Power Bed Fusion, a HP ele fez adaptações, então por isso ela também está classificada nessa categoria. Você tem um material em forma de pó do tanque esquerdo. Esse rolo passa por esse material em pó, ele vai colocar no depósito do meio, e aí esse pó ele está livre para um laser vir e fazer o perfil da peça. Diferente do tanque de resina, que primeiro, o material em forma líquida, e você vai tendo que fazer estruturas de suporte, nesse caso não. Você vai ter o pó, e o próprio pó ele suporta a camada que está sendo impressa, quando não tem nada embaixo dela, né? Então você tem aqui um laser atuando e fazendo o perfil da sua peça. É muito comum a gente chamar essa tecnologia de SLM, tá? Interessante. E aqui a gente tem, né, que é um subconjunto, como você falou, né, um conjunto da Power Bed Fusion, que é da HP, que na realidade é Multi-Jet Fusion. Ele faz uma adaptação, né? A gente tinha visto lá nos slides anterior o Binder Fusion, onde você tinha o pó e a gotícula reagindo. Só que diferente daquele caso, esse daqui você tem a presença de uma fonte de energia, uma luz, como se fosse um scanner. Então, essa luz, ele entra como um agente catalisador da reação, tornando ela muito mais rápida. E você não precisa depender daquela reação química do pó
só do pó com a gotícula. Você pode colocar um agente que acelera, até melhorando muitas vezes ali a dispersão dessa camada. Por isso É, ela é classificada como Power Bed Fusion, porque você tem a presença de energia na mesa de impressão. uhum. E é interessante falar também que ela trabalha com aquele esquema de carrinho. Por exemplo, você pode colocar um carrinho para imprimir, depois trocar e já colocar outro carrinho até o outro poder ter um processo também de resfriamento nessa tecnologia depois para você tirar a peça impressa, vamos dizer assim. Sim. O muito legal, muito bom dessa tecnologia também, né? É a questão da contração. Ela é muito menor do que comparado ao de filamento, porque todo esse material ele vai estar dentro de uma câmara fechada e aquecida, né? Uhum, E todo esse pó em volta a gente pode também reaproveitar. Ele pode ser retirado, peneirado, reprocessado e reutilizado. uhum, Existe uma perda de propriedade mecânica, mas ela é pequena. O fabricante indica até quantos ciclos pode ser usado. uhum. Ah, e lembrando, essas tecnologias, todas as tecnologias que a gente falou que tem, é uma questão de energia, trabalha com calor, pode o que acontecer, a questão do, um dos grandes problemas é o empenamento, né? Que Sim, todas as tecnologias estão sujeitas quando tem uma fonte de calor, uma fonte ali empregada no material. Então, exatamente. então, E aqui a gente tem o nosso último processo, que é o D&D. Basicamente, a gente pode imaginar uma solda. Você tem um cabeçote aqui, que a imagem está indicando na parte superior. O material ele entra nesse cabeçote em forma de pó, ele é direcionado para a mesa de impressão e um laser no meio vai fazer a fusão desse material. É uma solda, só que utiliza, em vez daquelas barras convencionais que a gente está acostumado, o material em forma de pó num jato. E uhum, aí você tem o laser no meio sendo depositado. Imagina que já são máquinas bem industriais, né? Porque você precisa ali ter uma atmosfera, às vezes de gás inerte, quando é algum pó especial, e ele basicamente é usado principalmente para a parte de metais. A gente tem no próximo slide o exemplo que ele é utilizado configurado junto com uma CNC, então a gente tem uma máquina híbrida, que é uma das novidades também que já está sendo produzidas no Brasil pela empresa Home, uhum, onde você tem um torno CNC configurado junto com esse cabeçote de D&D. Então você pode usinar essa peça aqui, como vocês estão observando, e depois o próprio CNC direciona para uma parte que quer fazer uma solda ou um detalhe. E imagina que isso daí, no processo de você fazer o código para usinar, é muito vantajoso. Você ganha tempo, desperdiça menos material e consegue fazer uma peça com acabamentos que antes era difícil. Você teria que ter vários processos, fazer várias pecinhas e depois soldar. Nesse caso, não. A máquina já consegue fazer tudo configurado junto. Então, gente, essa foi mais uma série de conteúdo que a 13 Data está promovendo. Quer dizer, a equipe da 13 Data. E obrigado. E espero que vocês tenham preparado para o próximo conteúdo. E quem gostou, dá um joinha aí, clica no like e que quiser, compartilhe o vídeo. Muito obrigada. Até a próxima. Até a Até a próxima. próxima.